Penedo, por volta de 1905. Alguns moradores do Alto de Santo Antônio começaram a comentar um caso estranho. Uma família que entrou numa casa e saiu menos de 30 dias depois, para nunca mais voltar. Hoje, o que sobrou dessa história são pedaços. São relatos de gente antiga da região, passados de boca em boca ao longo do tempo. Coisas que ficaram, mesmo sem registro nenhum. E que, mesmo incompletas, batem sempre nos mesmos pontos. A família tinha 4 pessoas: Rafael, Cláudia, e 2 filhas, Beatriz, de 9 anos, e Clara, de 7. No começo, nada parecia errado. E isso é importante. Porque em praticamente todos os relatos, nunca começa assustador. Agora pensa, quanto tempo você demoraria para perceber que tem algo errado? No caso deles, levou dias. E os primeiros sinais foram ignorados. Como quase sempre acontece. Eram sons, coisa de casa antiga, madeira, estrutura, ratos. Mas tem um detalhe que aparece em todos os relatos. Esses sons não aconteciam na casa toda. Eles sempre começavam no mesmo lugar. No corredor. Sempre no mesmo horário. Depois do pôr do sol. No começo, ninguém deu importância. Até começar a se repetir. E depois, ficar concentrado ali. Com o passar dos dias, o tipo de relato muda. Não era mais só barulho. Era sensação. Presença. Não era ver alguém. Era sentir. A certeza de que o lugar não estava vazio. E quanto mais alguém percebia isso, mais aquilo acontecia. E quanto mais acontecia, mais perto parecia. Em que momento você ia parar de ignorar? Porque, segundo os relatos, esse momento chega. E quando chega, já virou um padrão. A história começa a circular entre os vizinhos. Primeiro como comentário. Depois como preocupação. Até que tomaram uma decisão diferente. Chamaram um sacerdote para ir até a casa. Esse detalhe aparece mais de uma vez. Ou seja, já não era visto como algo normal. Ninguém sabe exatamente o que foi feito. Mas tem uma coisa que todo mundo repete. Nada mudou. Na verdade, piorou. Os sons ficaram mais frequentes. E mais próximos. Mas o mais estranho não era isso. Era o comportamento. Aquilo não só acontecia. Aquilo respondia. Não ao movimento, mas à atenção. Como se perceber, ativasse aquilo. E aí vem a pergunta. Em que ponto você para de olhar? Porque, segundo os relatos, ninguém parou a tempo. A sequência é sempre a mesma. Ambiente, percepção, proximidade. E na fase final, os relatos ficam mais diretos. Menos explicação, mais urgência. Já não era só o corredor. Não parecia vir de um ponto específico. Os relatos falam de outra coisa. Uma sensação de proximidade do nada. Como quando alguém entra no cômodo, e você percebe sem olhar. Só que ali, não tinha ninguém. Algumas versões falam em contato. Sem detalhe. Mas o suficiente para mudar tudo. E é aqui que termina. A família sai da casa. Na mesma noite. Sem avisar ninguém. Sem voltar nunca mais. A história se espalha pela região. Fica forte por um tempo. E depois some. Hoje, o que sobrou são fragmentos. Mas todos têm algo em comum. O começo. Porque nunca começa grande. Começa pequeno. Um sol. Um lugar. Uma sensação leve. E uma escolha. Ignorar. Ou prestar atenção. E é aqui que os relatos mudam.
Porque deixam de ser sá sobre o que aconteceu com eles. E começam a falar de uma sensação. Uma sensação que qualquer pessoa reconhece. Deixa de ser silêncio. E você sente. Tem alguém ali, bem atrás de você. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso também.